Nossos corações estão rendidos a Ti, para que Tu glorifiques o Teu nome no nosso coração, transformando-nos para sermos mais parecidos contigo. E essa é a nossa glória, Senhor, buscar a Tua e a Tua face. Nós Te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos transforme com ela, nos afie com ela, nos desafie nessa tarde. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Guto estava no carro com o Caio vindo para cá agora, aí eu disse, me mostra o setlist aí. Aí Caio foi ler o setlist, eu digo, Guto viu que eu ia pregar, só botou as músicas velhas, só botou as músicas que eu gosto. Não foi assim? Eu tenho certeza que foi isso. Ele disse, os adolescentes vão estar tudo no Eu Sou, aí eu não vou botar essas músicas jovens, o pastor vai pregar, eu vou botar as músicas velhas. Fez bem, viu? Foi lindo, adorei. Graças a Deus. Porque essas músicas não são as músicas que tocam nesse culto, nesse culto é só aquela musiquinha dos adolescentes. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Faz tempo que eu não venho no culto da tarde, eu tive compromissos fora, estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Queria perguntar a vocês, retoricamente, mas de forma importante, quais são os seus desejos mais profundos? Será que você tem consciência dos seus desejos? O que é que você deseja no íntimo do seu ser? Pense nisso um pouquinho. Agora tente aprofundar um pouco mais. Não é o que você quer, não é o que você gostaria, não é nem o que você está orando às vezes, é o que está por trás disso. Quais são os seus desejos, muitas vezes inconscientes? É bom saber, porque vejam o que é que Paulo diz aos Romanos, logo no começo da carta de Paulo aos Romanos. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos dos seus corações. Não é assim que Paulo diz? Veja que coisa impressionante. A consequência de quando nós estamos longe de Deus é essa. Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. Você já tinha parado para pensar nisso? Se você não cuidar dos seus desejos, vai dar ruim para você. O problema, às vezes, não é tanto o que a gente deseja, ou o fato de a gente ter desejo. O problema, a maioria das vezes, é o desejo excessivo. Porque ainda que a gente deseje coisas boas, elas podem se transformar em coisas ruins para a gente. Coisas que a gente recebe de graça, que a gente deveria desfrutar, por exemplo, quando eu desejo excessivamente, elas se transformam em coisas que vão nos trazer problema. Como o sexo, por exemplo, que é uma coisa boa que Deus fez. Quando a gente deseja excessivamente, quando a gente deixa a nossa natureza e o seu curso de desejos, ele pode se transformar num problema. Mesma coisa com comida, que é natural, a gente precisa, mas quando a gente deseja excessivamente, eu podia dar 10 exemplos de coisas que são boas, que são tranquilas, mas que quando a gente deseja excessivamente, transformam-se em doenças. É quando a gente começa a desejar excessivamente, a gente começa a servir a essas coisas, e isso vai nos aprisionando. E o pior que pode acontecer é isso, é quando o nosso desejo excessivo é concedido. O que o nosso coração quer em excesso, isso a gente recebe, é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Por exemplo, quem adora a profissão, é escravo, é workaholic, escravo da profissão, a pior coisa que pode acontecer é uma promoção. O que seria uma bênção você ser promovido pode se transformar em algo que vai fazer com que você só trabalhe mais, em algo que vai fazer com que você tenha menos tempo para a sua família e por aí vai. Quem, por exemplo, adora, ao invés de amar e se relacionar, adora o seu cônjuge, adora o casamento em si, se não cuidar, isso pode virar um problema, porque você está idolatrando algo que você não deveria. E aí, quando perde um negócio desse, o mundo se acaba completamente. Oscar Wilde, que era um poeta, escritor irlandês, para você ver que essa verdade é uma verdade que até a graça comum, até quem não é cristão entende isso, ele escreveu assim: quando os deuses querem nos punir, atendem os nossos desejos. Ou seja, não precisa ser nem um cristão para entender que, humanamente, se nós ganharmos tudo o que a gente deseja, e especialmente o que a gente deseja em excesso, vai dar ruim para a gente. Então, eu estava entendendo isso, e eu estava nessa linha de raciocínio que faz todo sentido e é verdadeira,
quando eu me deparei com esse Salmo 37 que nós lemos, e aí deu um pequeno bug na minha cabeça. Porque nesse salmo, o salmista diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. E aí, como bom nordestino, eu me aperriei e disse: eu vou atrás dos meus desejos, e os desejos do meu coração serão supridos, como o salmista disse, ou eu tenho que ter cuidado com os meus desejos, porque se os meus desejos forem cumpridos, eu posso estar em maus lençóis. E a resposta óbvia, você sabe, é o equilíbrio. Claro que eu preciso desejar e desejo as coisas, mas eu preciso encontrar a linha tênue entre desejar e desejar excessivamente, e também me preocupar com o que eu estou desejando, para não desejar errado. Por isso que eu comecei perguntando quais são os nossos desejos. O que é que está no nosso inconsciente que a gente quer tanto ao ponto de virar um desejo? E eu me lembrei de um camarada esperto que encontrou uma lâmpada daquela de gênio da lâmpada. Eu não sei se essa geração sabe o que é isso, né? A minha geração tinha um negócio, você encontrava uma lâmpada e você fazia assim com a lâmpada e saía um gênio. E normalmente o gênio dizia que você tinha direito a 3 desejos, não era assim? Alguém lembra disso? Eu estou vendo que os jovens não lembram disso. Mas tinha um negócio desse, na cultura popular. E aí um cabo era muito esperto, mas encontrou um gênio que achava que era mais esperto do que ele. Aí o gênio saiu e disse: pois eu estou aqui, mas eu estou muito cansado, você não vai ter direito a 3 desejos, você vai ter direito a só um desejo. Aí o cara que era muito esperto fez: pois meu desejo até outros 2 desejos. E ele tinha que cumprir. Mas a preocupação com o desejo e a quantidade de desejos é algo que a gente precisa cuidar no nosso coração. Você é inteligente, você já deve ter entendido para onde eu vou nessa mensagem agora de tarde. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem importante. Eu quero convidar você a ajustar os seus desejos. Eu quero convidar você a conhecer e ajustar os seus desejos, moldar os seus desejos. E em primeiro lugar, para fazer isso, a gente precisa separar o que é desejo e o que é necessidade. Porque a gente necessita de água, a gente necessita de comida, a gente necessita de afeto, a gente necessita de saúde, a gente necessita de propósito na vida. Tudo isso são coisas que a gente precisa. O que a gente deseja não está nessa categoria. A gente deseja inconscientemente e age muitas vezes inconscientemente status, poder, fama, dinheiro muito. E é por isso que é importante refletir. Outra coisa que é importante refletir é sobre as quantidades. Porque já disseram uma vez que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Porque algumas coisas a gente pode precisar, mas que quando a gente acha que precisa de muito, ali encontra o problema. Comida é bom, se for pudim é melhor ainda. Agora, comida demais, inclusive pudim, não presta. Eu estou aqui me penitenciando por isso, que eu ganhei uns quilinhos. Descanso é bom e é de Deus, o Shabá é de Deus, mas descanso demais faz mal para o corpo, faz mal para a alma e por aí nós vamos. Precisar é diferente de desejar. Querer também não é desejar. Isso é importante, porque a gente não está falando das coisas que a gente quer, porque as coisas que a gente quer é fácil saber. Eu tenho certeza que se você tivesse um papel e uma caneta na mão e eu pedisse para você escrever o que você quer, é fácil, é só ver as suas orações, é só ver a quantidade de tempo que você passa pensando numa coisa. Então não é difícil, e eu não estou sendo profeta, se eu adivinhar que muitas jovens aqui querem um namorado ou querem um marido. Tudo certo, não tem problema nenhum de querer. Pensa nisso muito tempo, ora por isso o tempo todo. Nunca vi o povo perguntando tanto: bicho, pode por mim para eu arrumar meu varão, para eu arrumar minha varoa. É cheio de homem aqui que eu estou querendo arrumar uma varoa. Querer é aquilo que você quer. Eu quero comprar tal coisa, eu quero adquirir tal coisa. Isso é a coisa fácil de saber. Olhar para o coração, olhar para as orações do tempo, a gente vai saber o que quer. Eu queria tentar fazer um convite, eu sei que o tempo é curto, mas para você tentar olhar para dentro de si agora, enquanto eu estou falando, e tentar descobrir o que é que você deseja e que às vezes você nem sabe que deseja, porque está além do que você quer. Porque o que você quer é a ponta do iceberg para coisas que às vezes você não tem consciente em si.
você escolhe algo que parece interessante, necessário. Por exemplo, eu quero um parmê. Já viu que gordinho só pensa em comida, né? Eu quero um parmê. Mas eu vou falar um negócio sério agora. Eu não sei nem qual é a linguagem que eu vou usar, porque eu não sou competente para isso, mas vocês vão entender. Eu querer um parmê faz parte do meu gosto e da minha vontade. Mas os especialistas vão dizer, se você for médico, se você for nutrólogo, nutricionista, vão dizer que muitas vezes eu não quero um parmê. Eu estou precisando daquele carboidrato que vai dar uma carga de alguma coisa dentro do meu corpo que quer uma satisfação. É por conta de uma ansiedade que eu tenho, que eu quero aquele doce. É por causa... Você notou que tem coisas que são muito mais profundas, muito mais importantes às vezes, e que decidem o que eu acho que quero, quando eu estou assaltando a geladeira de noite para pegar um doce. E eu estou falando de coisas bem triviais, mas se você transportar isso para as outras coisas que você diz que quer na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua vida diária, na escola e no trabalho, talvez você consiga pensar que o que você está querendo, talvez nem você precisasse, mas está apontando para um desejo inconsciente que você tem, que pode não estar no centro da vontade de Deus. Pode, que a gente não sabe se está ou se não está. Mas essa reflexão é algo que traz maturidade. Eu estava vindo para cá, eu estava na Paraíba hoje de manhã com minha esposa, e a gente veio no carro e Paula perguntou sobre o que eu ia pregar, e ela veio dirigindo justamente porque eu estava ainda lendo e orando, me preparando, e eu disse para ela: Paula, hoje vai ser uma mensagem simples, mas vai ser uma mensagem de maturidade. Será que a gente vive num piloto automático tão grande que a gente vem para um culto, sai, almoçou, vem para um culto, sai, vai assistir televisão, vai descansar num domingo, fazendo o comum do dia a dia, querendo tantas coisas, e orando, pedindo tantas coisas, e chorando porque não tem tantas coisas, ou chorando por coisas que deve chorar mesmo e lamentar mesmo, como um contrato não assinado, um diagnóstico ruim que aconteceu. Mas será que a gente não para pensar o que está movendo esses quereres, se é que existe isso? Somente o autoconhecimento permite que você descubra os seus verdadeiros desejos. E isso faz todo sentido para a gente interpretar o texto que a gente leu e para a gente interpretar Romanos. Porque agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que desejos são esses que Deus quer satisfazer do teu coração? Será que são todos os desejos do teu coração? Você está aqui, você é cristão, você quer ser um discípulo de Cristo. Eu imagino que sim. Eu imagino que você venha para cá para, na palavra, crescer e ser mais parecido com Cristo. Pense em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o cabeça. O que é que Jesus queria? O que é que Jesus desejava? Ele queria muitas coisas. Ele teve sede, ele quis água. Ele teve fome para comer. Ele precisou e quis descansar. Agora, se você conhece os evangelhos e as histórias todas acerca de Jesus, você também vai saber o que ele desejava, o que o íntimo do seu ser pedia. E isso era cumprir o propósito para o qual ele nasceu, que era morrer. Vir para me salvar e salvar você. E em muitos momentos, o querer dele chocava com o seu desejo correto, com o seu propósito, com o que estava lá dentro. E lá no Getsêmani, para ir para a cruz, ele dizia: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Quem é que ia querer sofrer tanto? Ninguém ia querer sofrer tanto, nem eu, nem você. E Jesus também não queria. Mas ele olhava para dentro, e o que estava dentro dele não era um desejo de qualquer outra coisa que não fosse de agradar o seu Pai, que não fosse de cumprir o propósito que ele e o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, tinham decidido de amar a mim e a você, morrendo pela cruz. Então, mais do que ajustar a sua vontade, que igual a minha, tem suas particularidades, cada um quer uma coisa, gosta de uma coisa, ou agora está precisando de uma coisa, eu queria que você pensasse em ser parecido com Jesus, em ser igual a Jesus, trabalhar os seus desejos,
porque na hora que tiver algum conflito entre a sua vontade e o seu desejo mais íntimo, você vai lembrar do que o Espírito Santo está dizendo para você agora, e você vai poder orar ao Senhor, como Jesus orou, e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero desejar só a Ti. Eu não quero que o meu desejo mais primitivo, selvagem, o meu desejo mais comum e humano prevaleça ao meu desejo sobrenatural e divino, porque o Senhor mora em mim e eu quero que Ele se sobressaia. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Está muito difícil. Eu estou fazendo um esforço muito grande para tentar me fazer entender. Eu quero que dentro de vocês, o Cristo que habita dentro de você tenha mais voz do que o você que habita dentro de você. É importante a gente refletir isso. Eu gosto de música, e quando eu era muito novo, eu ainda gosto, mas eles já estão parando, mas quando eu era muito novo eu gostava de uma banda chamada Titãs, e eu fui para muitos shows do Titãs, e Titãs tinha uma música que é: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Estava me lembrando dessa música hoje. Tem muita gente buscando o alívio das dores da vida em prazeres efêmeros, em hedonismo, em consumismo. Mas o desejo de quem é seguidor de Jesus tem que ser por ter prazer em Deus. Você tem que sair daqui com fome e sede de Jesus de Nazaré. Se esse culto, esse ministério dessa igreja, qualquer um, não produzir em você fome pelo Senhor e pela palavra do Senhor, não produzir em você sede por Deus, e você sair daqui satisfeito, nós estamos errando no ministério. E é uma tentação muito grande, porque a tentação de nós pastores é uma pregação e um culto, uma música que agrade você e que satisfaça as suas vontades mais superficiais ou os seus desejos também superficiais. E a gente é pecador e às vezes a gente faz isso, uma música, um sermão, uma liturgia para agradar você. E eu vinha pensando, e eu já orei assim no começo da mensagem: Deus nos desafia nessa tarde, porque a gente vem para cá para ser sal e luz, e sal para que você fique com sede, sal para que você saia daqui incomodado, dizendo: meu Deus, eu tenho que me conhecer mais, eu tenho que mudar os meus desejos, eu não posso desejar o que essa minha colega deseja quando a gente está fazendo uma viagem, eu não posso desejar o que o meu amigo deseja quando eu e ele a gente vai fazer uma prova de SSA ou de Enem, porque é natural a gente precisar fazer prova, trabalhar e ter uma profissão, tudo isso é bom, tudo isso é importante, eu oro por isso, a gente ora por isso, mas a vida da gente não pode depender disso. Eu não posso ficar tão ansioso como ele, porque ele deseja algo que eu não sei se precisa desejar, porque eu tenho que, a palavra diz que a gente deve confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa que ele faz o resto, o mais ele faz. Então, quando a gente fica igualzinho a quem não crê, ansioso como quem não crê, nervoso como quem não crê, desesperado porque não tem o que quem não crê também não tem, nós não confiamos no Senhor. Os nossos desejos são iguais aos desejos de qualquer outra pessoa, mas você veio para cá hoje e o Espírito Santo quer falar com você para dizer assim: você não é qualquer um, você tem pai. Seu pai já lhe disse isso? Que esse guitarrista que está aqui já ouviu 20 vezes eu dizer isso. Agora mais não, porque o bicho se converteu. Mas quando era menor, fulano vai, cicrano vai, todo mundo vai, mas eu não sou pai de todo mundo, eu sou pai de Caio Rocha, não é assim? Então você veio para cá, para ouvir a voz do pai dizer assim: os outros podem ter crise de pânico e ansiedade, os outros podem ficar nervosos, os outros podem ficar chorando porque não tem, os outros podem ficar chorando porque querem isso ou aquilo. Você não, você tem pai. Você não precisa ter nada, porque o que você precisa, eu, o Senhor, vou prover para você.
A pergunta é: você vai sair daqui confiando no seu Pai, ou você vai fazer disso uma experiência religiosa, ritualística, de vir cantar, ouvir uma palavra, participar de alguma coisa e ir embora? Não veio fazer isso. Essa igreja não vai permitir você fazer isso. Você vai participar da Eucaristia sabendo o que você está fazendo. Você vai ser alimentado pelo corpo e o sangue do Cristo que morreu por você. Vai sair daqui alimentado em fé para dizer assim: eu não preciso ter medo do emprego, do negócio, de ficar sozinho, ou de ficar doente, ou de fazer uma prova, porque se eu passar na prova ou não, se eu ganhar um emprego ou não, se eu estiver solteiro ou casado, em qualquer situação, eu vou estar nos braços do meu Pai. Amém? Graças a Deus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Você tem fome de quê? Vou terminar citando o que eu mais cito. Aliás, Emi, você nem me disse qual foi o resultado da enquete. Tu sabe o que é que ganhou? Quem ganhou? Foi a outra, não foi? Eu perdi. Eu fiz boca de urna, mas perdi. A capela vai ser paróquia do Avivamento. Eu fiz ainda uma boca de urnazinha para ver se era paróquia das bem-aventuranças, porque eu gosto muito das bem-aventuranças. Eu tenho tatuado no meu peito uma bem-aventurança. E vou terminar esse sermão citando uma bem-aventurança, Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Meu irmão e minha irmã, com o maior amor que eu posso ter de Jesus por você, tentando espelhar o amor de Deus por você, se você quer ser satisfeito, tenha fome e sede pelo Senhor e sua justiça. Porque se você tiver fome e sede de fama, de dinheiro, de realização, ou de agradar a A ou B ou a C, você pode fazer isso, mas não vai garantir que você vai estar satisfeito. Mas se você agradar o Senhor e tiver fome dEle, a Bíblia está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, vocês serão satisfeitos. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a minha oração hoje, nesse culto da tarde, aqui na Recon, é por uma geração nesse culto que está aqui, e os que porventura estão assistindo pela internet ou vão ouvir depois, uma geração de homens e mulheres satisfeitos. Nós não precisamos de mais nada, Senhor, Tu és suficiente. A gente quer muita coisa, e eu sei que o Senhor permite que a gente queira muitas coisas. Nós queremos uma família, nós queremos ter sustento, nós queremos ser abençoados e abençoar. A gente quer tantas coisas, mas Senhor, não deixa que o nosso querer atrapalhe a nossa satisfação em Ti. Aprendi a viver contente em qualquer situação, diz o apóstolo Paulo na Tua palavra. Faz essa obra nessa igreja hoje, em cada irmão, em cada irmã. Que nossos desejos sejam por Ti. Eu desejo a Ti, Senhor, e a minha oração é que essa igreja que está aqui reunida deseje a Ti, somente a Ti. Todos os nossos afetos sejam rendidos a Ti nessa tarde. Todo o nosso desejo por Ti, e nós seremos satisfeitos. Obrigado pela Tua palavra. Continuaremos Te adorando, Te servindo, e vamos encontrar contigo. E nessa Eucaristia, que não seja uma Eucaristia apenas como um ritual, nós queremos ser alimentados no Teu corpo e no Teu sangue, e sair daqui satisfeitos, alimentados, completamente prontos para a semana que nós vamos viver. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.